A paz do Senhor, meninas e meninos. Ontem eu estava estudando a palavra do Senhor e veio à minha mente alguns testemunhos, algumas coisas que aconteceu comigo e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Porque muitos falam que criança não tem valor, né? Criança não sente a presença, ou criança, o Senhor não age através das crianças. E eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo quando eu era criança. Um testemunho muito forte que aconteceu, que foi um testemunho de arrebatamento. E antes de eu estar contando esse testemunho, eu quero ler lá em Jeremias 33, eu trouxe a Bíblia, que vai estar escrito assim. Mais um minutinho. Eu até coloquei, já tinha até marcado, mas fechou a Bíblia. 33, versículo 3. Clama a mim, o Senhor clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu estive na salinha das crianças, tinha por massa irmãos, que eu não me lembro muito bem, mas eu tinha para 10 ou 11 anos. E eu ouvi uma tia do Ministério Infantil falar que se a gente clamar ao Senhor, que a gente podia ver coisas sobrenaturais, que o nosso Deus era além de só louvar o Senhor, que muitas coisas podiam acontecer. Eu lembro que ela explicou mais ou menos assim, e eu fui com aquilo para casa. E eu cheguei, sentei na sala, sabe, porque eu era uma criança assim meio que rebeldinha, sabe? E eu comecei a falar, poxa, mas se realmente Deus existisse, eu queria então ver acontecer essas coisas sobrenaturais que a tia disse. Eu quero então conhecer esse Deus, mas eu quero conhecer esse Deus profundo. E né, irmão, quando uma criança fala, o coração puro sobe a Deus. É rapidinho. E eu comecei então a orar. Eu comecei a orar e falar, Senhor, se tu existe mesmo, me dá então que eu tenha algo contigo, alguma coisa acontece comigo, que eu quero ter certeza, eu quero ver teus anjos. Senhor, me ajuda. Tudo isso, né, sendo criança. Olha só, sendo criança. Então eu comecei a buscar a Deus. Eu comecei a pedir a Deus que eu queria viver coisas sobrenaturais com Deus, para mim ter certeza que Ele existia. E foi então que aconteceu assim uma coisa linda na minha vida. Eu lembro que eu fui dormir e de madrugada eu acordei. Eu acordei na madrugada e senti algo diferente. Eu levantei e vi assim, né, que tava uma escuridão. Só que quando eu olhei para a cama, eu continuava deitada. E eu comecei a falar, meu Deus, o que está acontecendo? Eu continuava deitada, irmãos, olha só que coisa linda. E de repente veio uma luz resplandecente. Inundou meu quarto. E me levou. Nisso, sim, que eu lembro que eu subi, sabe? Aos céus, assim, com muita velocidade. E chegou lá em cima. O Senhor falou comigo. Falou assim, Rayane, você tem reclamado de tantas coisas. Você tem falado que eu não existo. E eu comecei a ver que o semblante de Deus, ele estava triste. Eu sabia que era Jesus. Não tinha outra pessoa que podia me levar até lá em cima. E quando você está perto dele, você reconhece ele. E eu lembro assim que o Senhor falava comigo com uma voz muito triste. Falava pra mim que eu estava falando tanta coisa dele e que ele estava muito triste comigo. E que ele falou pra mim que hoje eu ia ver algo que eu nunca mais ia poder reclamar e saber que o Senhor não existia mais. E eu lembro que eu fui levada aos céus e eu passei dessa terra. E eu vi a terra aqui embaixo, eu vi ela redondinha aqui embaixo. E o Senhor falava assim comigo, hoje eu vou te levar a lugares. E eu falei com Deus, há lugares, Senhor, e Ele disse, há lugares. E assim, irmãos, o Senhor abriu as suas fortes mãos. E parecia que eu estava sentada, sabe, no nada. Mas era como se eu estivesse sentada numa laje, sabe? Mas eu vi assim, não tinha nada por baixo de mim. E eu lembro que o Senhor, assim, com suas fortes mãos, abriu a terra. E quando Ele começou a rodar a terra, Ele falou assim pra mim, antes de tudo, eu vou te mostrar o que está acontecendo dentro do seu bairro, bem próximo a você, e você não vê. Deus falou assim comigo. E eu lembro, irmãos, que o Senhor não estava feliz. Ele não estava feliz. E quando Ele abriu a terra,
As mãos dele, eu lembro que as mãos dele faziam assim, ó, sabe? Como se estivesse pegando a bola e rodando, desse jeito. E ele fazia assim, ó, abria. E eu fui parar num lugar muito triste aqui na Independência, sabe? Que hoje, assim, pela graça de Deus, o Senhor tem trabalhado muito naquele lugar, mas na minha época, ainda quando eu era criança, era muito pior, sabe? É um lugar muito difícil, muito triste. E Deus passava, e eu lembro que eu ia com o Senhor nesse lugar. E quando eu bati os pés, irmãos, no lugar, a terra subia, sabe? A água de esgoto subia. E Deus falava assim pra mim, olha, e eu via muita criança. E essas crianças batiam com os pezinhos no chão, com os pezinhos no chão. E Deus falava assim pra mim, você tá vendo? Olha pros pés dela. E eu lembro que quando eu vi os pés delas, eu vinha lembrar o quê? Que eu falava com o Senhor, irmãos, que eu queria sapato novo, sabe? Eu queria roupa nova, porque o povo da igreja ia e eu queria também. E por isso, assim, eu tava muito rebelde nessa época, sabe? Eu não queria mais ir pra igreja, eu não queria saber mais. Então eu queria saber se o Senhor existia mesmo, alguma coisa tinha que acontecer na minha vida. E olha só pra tu ver a noção que uma criança tem. O que você explica pra ela na salinha tem valor. Tem, e como tem valor. Como a gente tem que tomar cuidado, irmão, com aquilo que a gente fala na salinha. As crianças, elas são muito inteligentes. São pequenininhos, não tem esse negócio de pequenininho não, irmão. O que você ensina a ele, o que você ensina a ela, eles vão levar aquilo pra vida inteira. E eu lembro, então, que o Senhor falou assim pra mim, olha os pezinhos dessas crianças. E quando eu olhei, eles estavam descalços. E os pezinhos dele batiam no chão. E eu lembro, irmão, eu fico emocionada, sabe? Porque quando eu lembro, é muito triste. E aquelas crianças tinham fome. E Deus falava assim pra mim, tá vendo, Rayane? Você tá reclamando que não tem sapato, que não tem roupa, que eu não sou teu sustento, que eu não existo por tudo que você tá passando? Mas olha essas crianças. Olha essas crianças nem sapato tem pra colocar no pé. Assim mesmo que Deus falava comigo, nem sapato tem. E eu tenho te sustentado. Eu tenho estado contigo. Não tem te faltado nada. E eu comecei a lembrar, irmão, que ainda que tivesse um arroz e feijão, tinha um ovo. E eu comecei a lembrar que ainda que não tivesse vários sapatos, eu tinha um bom, tinha 2 bons para poder ir para a igreja. E eu comecei a lembrar que a roupa que eu tinha não era bonita, não era da moda, mas eu tinha roupa para poder estar na presença de Deus. E o Senhor começou a falar comigo e Deus falou assim para mim, agora você tá vendo? É do lado da sua casa. Tá bem perto da sua casa. E depois Deus falou comigo, agora a gente vai em outro lugar. E mais uma vez o Senhor mexia as suas mãos na terra. E de repente eu me dei conta, eu estava dentro da África. E Deus falava assim pra mim, olha essas crianças, Rayane, olha essas crianças, assim mesmo que Deus falava comigo, irmão. E eu lembro que Deus estava muito triste comigo. Aí de repente, vinha aquelas crianças, sabe, com aquelas barriguinhas grandes, Deus falava assim comigo, olha o que elas estão comendo. Estão comendo barro, você tem comida arroz e feijão. Você tem arroz e feijão no seu prato, assim mesmo Deus falava comigo, irmão. Muito triste, muito triste. E de repente o Senhor me levou a alguns outros países, que não vem à memória. Eu sei que assim foi alguns outros países, as crianças estavam lá. E Deus falava assim comigo, a partir de hoje. Você sabe que eu existo, que eu estou cuidando de você, que eu cuido de você a todo momento. E Deus falou assim pra mim, que isso que vai servir de testemunho, que você vai contar pras pessoas isso. Então, irmãos, às vezes a gente reclama tanto, sabe? E esse dia eu estive ministrando sobre o tesouro, eu pude contar esse testemunho, e as pessoas estão colocando o tesouro em tantas coisas, sabe? O tesouro em sapato, em roupa, em dinheiro, achando que se eu tiver dinheiro, vai dar tudo certo, eu consigo, eu faço, tudo no seu eu, sabe? E não é isso que Deus tem chamado a gente. Não é pra isso que Deus tem chamado a gente. O Senhor tá voltando. E Ele quer de nós almas. Ele quer que o nosso tesouro esteja no céu, esteja com Ele. Aleluia, morar com Ele na glória. E eu estive ministrando e eu falei, imagina só. Depois de tudo que você passou, você superar tudo aquilo, todas as aflições, todas as tristezas, todas as lutas, e você dar de cara com o Senhor, face a face.
E Ele está de braços abertos para te receber. E você abraçar Ele e falar: Senhor, eis-me aqui, Deus. E Ele falar: vem a mim, minha filha, meu filho, te abraçar, irmão. Então Ele receber a coroa da vida, não, com certeza não vai ser. Não tem algo melhor do que isso. Então que o nosso tesouro, irmão, venha estar no céu. Que o nosso tesouro venha estar no nosso Deus. E que nós venhamos saber que Ele existe sim, que Ele faz. E que Ele é maravilhoso. E tantos outros testemunhos que eu tenho para contar, tantos outros testemunhos que eu tenho para contar, que assim, a cada dia eu vou postar um vídeo mostrando. Eu tive muitos encontros com Deus. Esse não é o primeiro. Então creio eu que esse foi um arrebatamento. E depois de tudo isso, quando o Senhor me mostrou todos esses países, eu lembro que o Senhor falou assim: tá na hora de voltar. E eu falei com Ele: eu não quero mais voltar. Eu fiquei tão triste com tudo que estava acontecendo, tudo que estava acontecendo ao meu redor, o mundo, que eu não sabia, que eu não queria voltar mais para a terra. Eu falei: Senhor, não, eu não quero. E Ele falou assim: não, você vai. Ainda muita coisa para você fazer nessa terra. E eu falei com Deus: por favor, me deixa aqui. Me deixa aqui, que eu não quero ver esse sofrimento. E Deus falou assim: você vai voltar. E foi aonde que eu lembro que eu bati na minha cama novamente. E quando eu bati, eu fiquei ali paralisada durante alguns minutos. Eu não conseguia mexer meus braços, minha perna, nada. A única coisa que saía era a lágrima dos meus olhos. E naquele dia eu percebi, irmão, que eu estava reclamando por nada. Porque tem pessoas passando por muito mais do que a gente. Então, se hoje o Senhor não te deu ainda aquilo que teu coração deseja, almeja, fica tranquilo, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso tesouro está no céu. E Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele sabe. Às vezes, se a gente ter muito, talvez a gente saia da presença. Ou se a gente ter muito, a gente põe aquele ego, sabe? Eu posso fazer, eu faço. Mas não é isso que Deus quer da gente. Deus quer humildade, simplicidade. E que a gente venha juntar tesouros no céu e não nessa terra. Não que seja pecado, você pode ter uma casa, você pode ter um carro. Nossa, o que o Senhor lhe der, amém. Mas que tudo isso seja usado com sabedoria. Sabe? Que tudo isso venha a ser usado para a obra de Deus. E venha a ser feito com amor, não com ego. Que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Eu espero assim que o Senhor fale com vocês, né? Aconteceu quando eu era criança. Eu tinha 10 para 11 anos de idade. Então você vê o valor que tem uma criança para o Senhor. Até a criança o Senhor corrige. Que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Beijão, gente. Paz do Senhor. Até a próxima.